Olá pessoal, hoje vamos dar sequência na segunda aula da boneca Vivi. Nessa aula você vai encontrar a execução da cabeça, braços e também do cabelo dela. Então, para quem aí não pegou a lista de materiais, aqui na descrição desse vídeo tem a relação completa de materiais utilizados e também tem o link com a playlist com as aulas da boneca Vivi. Lembrando que aqui também na descrição você encontra a minha bio com acesso a todas as minhas redes sociais, então se tu ainda não me segue lá no meu Instagram, ou se você ainda não conhece muito do meu trabalho, clica ali para conhecer e bora para aula. Então aqui, ó, depois que eu finalizei as duas voltinhas de ponto sobre ponto aqui do meu corpinho, tá? Agora eu vou começar a subir a cabeça aqui. Então eu vou tirar aqui meu marcador, porque agora eu vou começar a contar, como eu falei para vocês, a primeira volta da cabeça, tá? Pra gente não ficar mais fácil aí pra vocês entenderem, já vamos começar contando aqui com uma primeira volta. Então, aqui eu tenho 15 pontos nessa última volta que eu fiquei aqui do meu corpinho. Na primeira volta da cabeça, eu vou fazer 15 aumentos. Então, eu vou fazer assim, ó, um aumento para cada ponto que eu tenho aqui no meu trabalho, tá? Então, eu vou fazer aqui 15 aumentos no total. Então, de cada ponto que eu tenho aqui, eu coloco um aumento. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos, tá? Então, a primeira volta da cabecinha, trabalharemos em aumentos. Finalizada, então, aqui a minha primeira volta com 30 pontos. Agora, na segunda volta da minha cabeça, eu vou trabalhar a sequência de 4 pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer 1, 2, vou botar o marcador aqui no meu primeiro ponto, para mim não me perder nesse trabalho. Vou fazer 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Na sequência, eu vou colocar um aumento. Então, fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, formando o meu aumento. Tá? Então, aqui eu fiz 4 pontos e um aumento. E eu vou seguir essa sequência aqui dos 4 pontos e um aumento até o final da minha volta, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo 4 pontos e um aumento até o fim. E no final aqui da minha segunda volta, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, finalizei aqui a volta de número 2 com 36 pontos. Agora, na volta de número 3, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Na sequência, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 2 pontos juntos no mesmo ponto. Assim, tá? Então, aqui eu trabalhei 5 pontos em um aumento. E vou seguir essa sequência aqui por toda a minha volta. Então, eu vou seguir aqui trabalhando 5 pontos em um aumento até o final da minha volta. E no final dessa volta, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 4, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sequência, a gente vai fazer o aumento, tá? Então, aqui eu vou fazer 6 pontos e um aumento aqui por toda a minha volta. E no final dessa minha volta aqui, eu vou ficar com 48 pontos no meu trabalho. Então, aqui a nossa sequência são 6 pontos e um aumento até o fim. Na volta de número 5, então, a minha sequência é 7 pontos baixos e um aumento. Essa volta aqui será toda de 7 pontos e um aumento até o final da minha volta. E no final dessa volta aqui, então, eu vou ficar com 54 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em 7 pontos e um aumento até o fim. Na volta de número 6, então, a minha sequência aqui é 8 pontos baixos e um aumento, tá? Então, essa volta aqui eu vou trabalhar de 8 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta aqui de número 6, eu vou ter 60 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em 8 pontos e um aumento até o fim da nossa volta. Então, depois que eu finalizar aqui a carreira de número 6, de 8 pontos e um aumento, o meu trabalho está assim. Agora, a gente vai trabalhar as carreiras múltiplas aqui, tá? Carreiras contínuas sem aumento. Mas antes de eu começar a subir minhas carreiras aqui sem aumentos, eu já vou colocar aqui onde eu deixei o meu intervalo aqui, o meu bastão de cola quente para fixar aqui o meu corpinho, o meu pescocinho e meu corpinho. Daí aqui vocês vão decidir o que vocês querem usar de estrutura. Se vocês não quiserem usar o bastão, tá? Vocês podem usar aí um cabo antigo de uma escova de dente, né? Higienizar, cortar a cabecinha, usar o cabo. Vocês podem usar um palito revestido. Vocês podem fazer um suporte de próprio crochê e colocar aqui. Daí aqui vocês podem usar o que vocês preferirem aqui. Um pedacinho de um cano, né?
O que vocês acharem melhor. Tem a espuma cilindra também, que é feita para sustentação de pescoço. Aqui eu vou deixar a gosto de vocês o que vocês querem usar, tá? Eu vou usar o bastão de cola, porque essa é uma boneca para uma criança brincar. Então, ó, as pernas são molinhas para ela sentar. Então, ela é uma boneca macia, gostosinha. E o bastão vai deixar ela, que mexe o pescocinho, vai ficar macia e gostosa da criança brincar, tá? Então, eu não indico que seja uma coisa muito dura, que vai deixar a boneca muito estática, porque ela não é uma boneca de decoração, tá? É uma boneca pra brincar. Então, geralmente, quando eu faço boneca com decoração, eu uso uma coisa que deixa a boneca estática, né? Que ela fique sempre na mesma posição. Quando eu faço bonecas pra criança, eu tento usar coisas que deixam a boneca macia, tá? Então, eu vou botar aqui meu bastãozinho e já retorno com vocês. E daí, aqui, ó, pessoal, eu vou mostrar a diferença pra vocês dos bastões, tá? Aqui eu tenho um bastão bem fino de cola, que é esse mais fino aqui, que geralmente eu uso para as bonecas pequenas, tá? Bonecas com menos de 30 centímetros. Esse daqui é um bastão mais grosso de cola, ó. Ele é bem grosso. Esse bastão aqui é o que eu uso nas bonecas que tem mais de 30 centímetros, tá? Porque elas são bonecas maiores, então precisam de uma sustentação maior. Nas bonecas pequenininhas, eu uso esse daqui, tá? Esse aqui serve para uma boneca pequena. Mas essa daqui, como depois o cabelo dela já é pesado, a cabeça dela também já é maior um pouquinho, porque ela é uma boneca grande, né? Não é uma boneca tão pequena, ela vai ter mais de 30 centímetros. Então, eu prefiro usar este bastão aqui, que é mais grosso, ó. E eu já tinha deixado aqui o espaço, aqui dentro da minha peça, aonde eu enchi e fui deixando o buraco no meio pra ele entrar bem, ó. Então, agora ele já entrou bem, ó. E depois aqui, agora com a ajuda de uma tesoura, assim, nos cantinhos, ou com a ajuda de um palito, eu vou terminar de botar o enchimento aqui dentro, do meu corpinho aqui em cima, onde faltou, ó, tá? Depois que eu já coloquei meu bastão aqui, tá? Então, aqui, já tá pronta a estrutura do meu bastão. Esse meu bastão aqui tem mais ou menos uns 15 centímetros. Eu vou medir aqui com vocês, porque eu não me lembro certo quanto que eu deixei de medida no bastão. Não me lembro aqui quantos centímetros eu tinha deixado no meu bastão, então eu vou medir com vocês pra não passar a medida errada, tá? Ó, 14 centímetros, eu disse 16, me enganei. 14 centímetros esse meu bastão tem, tá? Então, assim, ó, eu vou colocar ele aqui mais ou menos essa medida que ele vai ter que ter, tá? Eu vou colocar ele aqui. E depois eu vou continuar subindo a minha cabeça. Ele tem que vir mais ou menos até a metade da minha cabeça. Então, depois, se eu achar que aqui ele vai estar muito comprido, eu tiro um pedacinho, tá? Mas ele tem que vir até a metade da cabeça. Ele tem que vir aqui da metade do meu corpo, mais ou menos, até a metade da minha cabeça, pra dar uma boa sustentação na boneca. Senão, não dá. Não pode ser muito curto aqui, nem muito curto na cabeça. Tem que pegar mais ou menos a medida de metade do corpo e metade da cabeça pra ficar bom, tá? Então, aqui, ó. Só isso que eu vou fazer. Depois, se eu achar que tá muito comprido, eu tiro mais uns 2 centímetros aqui. Mas a medida que eu tenho aqui é 14 centímetros. Eu vou colocar aqui o resto da minha fibra e vou seguir a minha cabeça aqui, então. Quando eu tiver feito todas as minhas carreiras de pontos contínuos aqui, que é só repetição, eu volto pra gente dar sequência na boneca, então. Após finalizar, então, aqui todas as minhas voltas de ponto sobre ponta, minhas 12 voltas de ponto sobre ponta, agora a gente vai começar a fechar a nossa cabeça, tá? Então, agora eu vou começar o processo de fechamento. E daí, agora na volta de número 19, então, que é a volta que nós vamos fazer agora para começar a encerrar a nossa cabecinha, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 8 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2, e vou seguir aqui até fechar 8 pontos baixos na sequência. Feito meus 8 pontos baixos aqui, então, agora eu vou fazer a minha diminuição. Então, eu venho aqui, eu pego a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e fecho a minha diminuição aqui. E agora eu vou seguir essa sequência aqui de 8 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 54 pontos no meu trabalho. Depois que eu terminei, então, a minha volta de 8 pontos e uma diminuição na carreira de número 19, agora na carreira de número 20, eu já iniciei minha volta trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição. E vou seguir aqui essa sequência de 7 pontos e uma diminuição até o final da minha volta. No final da minha volta, eu vou ficar com 48 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó, depois que eu terminei a minha volta aqui, então, de 7 pontos e uma diminuição, tem 48 pontos. Nessa altura que eu tô aqui agora, eu vou colocar os meus olhinhos, tá? Então, eu já fiz a marcação aqui dos meus olhinhos e vou passar para vocês a posição onde vocês vão colocar os olhinhos de vocês. Então, pra gente se guiar melhor aqui, eu vou vir aqui, ó, na última carreira que eu tenho de aumentos aqui da minha cabecinha. De 8 pontos e um aumento, é bem aqui. A contar da última carreira de aumentos aqui, vou tirar meus olhinhos aqui pra gente conseguir contar. Eu vou contar aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre a 7ª e a 8ª carreira,
após a minha última carreira de aumentos, tá? Aqui também, vou tirar o outro aqui. E entre um olhinho e outro de distância, eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos de distância entre um olho e outro, tá? Então, aqui eu conto entre a carreira 7 e 8, 10 pontos de distância entre um olho e outro. O olho que eu tô usando aqui é o número 9 de trava. Eu escolhi um olhinho azul aqui pra mim trabalhar, mas da numeração de número 9 até a numeração 10, 9 e 10, a diferença é pouca, então vocês podem usar, tá? Se não tiver o 9, tiver o 10, pode usar também. Tá? Então, aqui já coloquei os meus olhinhos, agora é só eu pegar a minha travinha e posicionar aqui travando meu olhinho, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado também, tá? Vou botar minha travinha e vou travar o meu olhinho. Se a travinha tiver meio resistente, eu gosto de vir aqui e dar uma aquecida nela, que ela entra com mais facilidade, tá? E eu vou dar todos os estralos da minha trava, meus 3 estralos. Tá? Então, tá bem travada aqui. Agora, tem uma coisa que eu faço aqui nos olhinhos que eu gosto de fazer, tá? Mas isso aqui é opcional, se vocês não quiserem, vocês não precisam fazer. Eu gosto de vir aqui agora com o isqueiro e queimar essa pontinha da minha trava aqui e achatar ela. Mas, essa parte que eu faço aqui, a trava ela é super segura, o olho não cai nem igual, tá? Eu faço essa queimadinha aqui da minha trava e achato ela pra que ela não me atrapalhe na hora do enchimento, tá? Porque às vezes a gente vai encher a boneca e esse pitinho aqui da travinha fica mexendo de um lado pro outro o olhinho, e o olhinho às vezes fica meio tortinho. Então, quando eu queimo aqui e amasso a minha travinha, já não tem mais esse pitinho aqui pra me estrovar. E às vezes em algumas travas, esse pitinho aqui ele é bem grande, né? Então, ele na hora que a gente enche, ele realmente deixa a boneca feia. Começa a mexer o olhinho no lado. Então, eu gosto de amassar o meu assim e deixar ele bem achatadinho, ó. Mas não é nem pra trava não sair, porque a trava é bem segura, tá? É mais pra quando eu encher que ele não me atrapalhar mesmo, tá? Então, colocado aqui meus olhinhos. Agora, eu vou seguir fechando aqui a minha cabeça, tá? Então, aqui, eu queria vir com vocês até essa altura pra gente colocar o olhinho na posição certinha. Agora, eu vou seguir fechando. Daí, pra mim não me estender aqui nessa aula, que agora eu só vou continuar aqui fechando em 6 pontos em uma diminuição, 5 pontos em uma diminuição, e assim eu vou até encerrar a minha peça, tá? Eu vou deixar rolar pra vocês aqui a receitinha do fechamento da cabeça, tá? Que a gente começou em 8 pontos em uma diminuição e vamos até o falso anel mágico. Aqui nós vamos agora na carreira de 6 pontos em uma diminuição. Vou deixar rolar pra vocês aqui a receitinha de como que a gente vai fechar a cabeça, pra gente não se estender numa parte que é repetitiva aqui na aula. Vou terminar de encher a minha cabeça, minha sustentação do pescoço já tá ali. E vou encerrar. Daí eu volto com vocês já com a cabeça fechada, com a cabeça pronta pra gente dar sequência aqui na nossa bonequinha, tá? Então, eu vou seguir aqui fechando a minha. Segue pra vocês a receitinha aqui pra vocês se guiarem. E eu já retorno com a cabeça feita, então. Então, pra eu fazer os bracinhos, eu vou iniciar aqui com o meu anel mágico de 6 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, fazer o meu anel. Dentro do meu anel mágico, eu vou colocar os meus 6 pontos baixos, então. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou encerrar meu anel mágico. E agora, aqui na segunda volta, eu vou iniciar já fazendo um aumento. Então, eu venho aqui no meu primeiro pontinho e já faço 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, fazendo um aumento. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta, tá? Então, para cada um desses meus 6 pontos que eu coloquei aqui, eu vou fazer um aumento em ponto baixo. Agora, na minha terceira volta, eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos e um aumento. E vou fazer essa sequência aqui por mais 2 vezes de 3 pontos e um aumento. Então, eu vou seguir até o fim, 3 pontos e um aumento, e vou encerrar minha terceira volta aqui com 15 pontos baixos no meu trabalho. Agora, com 15 pontos no meu trabalho, as próximas 3 voltas que seguem aqui serão de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou trabalhar da volta de número 4, 5 e 6 de 15 pontos. Então, vamos fazer aqui 3 voltinhas, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. Finalizada aqui as minhas 3 voltas de 15 pontos, então o meu trabalho está assim.
Agora, na próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 7, nós vamos iniciar a nossa volta aqui trabalhando 3 diminuições seguidas. Então, eu vou vir aqui na alcinha da frente do próximo ponto, alcinha da frente do outro e vou fazer a minha primeira diminuição. Então, aqui eu fiz uma diminuição, na sequência eu vou fazer mais uma, fechando 2 diminuições. E a última diminuição aqui, 3 diminuições seguidas. Depois que eu fiz aqui as minhas 3 diminuições seguidas, agora eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando ponto sobre ponto, em um total de 9 pontos até o final. E no final aqui da minha volta de número 7, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Então, vamos só terminar a nossa volta aqui em ponto sobre ponto. Finalizei aqui a minha voltinha com 12 pontos, então, agora a gente vai trabalhar carreiras retas também. Vamos só subir o nosso trabalho. Então, agora eu vou trabalhar da próxima volta que segue, que é a volta de número 8, até a volta de número 22, em um total de 15 voltas de ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos subir 15 voltinhas de 12 pontos no nosso trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu terminei, então, as minhas 15 voltinhas de ponto sobre ponto, meu trabalho ficou assim. Agora eu vou fechar aqui a minha peça, tá? Pra gente depois costurar. Então, aqui eu vou fazer mais um pontinho aqui, ó, pra mim chegar bem no meio aqui da minha peça, tá? Então, aqui, se vocês não tiverem bem no meio da peça de vocês, vocês caminhem aí um pontinho ou dois que precisa pra chegar aqui no meio da minha peça. Fazer mais um pontinho aqui, pra mim chegar bem aqui no meio, pra começar a encerrar, pra depois ficar bom pra costura. Agora eu vou fazer aqui, eu tenho 12 pontos, eu vou fazer 6 diminuições seguidas e vou ficar com 6 pontos no meu trabalho, tá? Então, aqui eu só vou fazer 6 diminuições, ou seja, fazer diminuições aqui por toda a minha volta. E aqui no meu bracinho, perdão, esqueci de dizer pra vocês que eu coloquei enchimento, mas não coloquei muito, tá? Eu botei um pouco mais de enchimento aqui, nessa parte da mãozinha dela aqui, onde tem a curvinha, mas no demais meu braço tá bem macio, tá? Deixem ele bem macio para depois a gente vestir a blusinha e ficar fácil de tirar e pôr. E aqui assim, no final, nas 2 últimas voltas eu nem pus enchimento, tá? Então eu vou seguir aqui nas minhas diminuições e já retorno. Então depois que eu fiz as minhas 6 diminuições aqui, agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho, vou dar um ponto baixíssimo aqui. Vou cortar o meu fio aqui, deixando mais ou menos uns 15 centímetros de fio pra gente costurar o bracinho, tá? Não precisa muito. Uns 10, 15 centímetros de fio já é suficiente. Vou voltar aqui o meu último e tá pronto aqui o meu bracinho. Vou ajustar aqui o enchimento dentro dele. E obviamente que eu vou fazer 2 bracinhos iguais, tá? Então aqui eu tenho os meus 2 bracinhos. Agora a gente vai costurar os bracinhos na nossa bonequinha pra encerrar aqui, então, o padrão do corpinho dela. Só falta os bracinhos pra gente encerrar o padrãozinho dela, tá? Então, agora eu vou pegar um dos bracinhos, essa parte onde tem as diminuições aqui, essa curvinha, ela é pra baixo assim, tá, pessoal? Que é o pulso. E aqui, do outro lado, o outro bracinho. Eu vou posicionar eles aqui, ó, bem onde a gente tem a caída do ombro aqui, ó. Antes das carreirinhas do pescoço ali, é bem aqui que eu vou posicionar o meu bracinho, ó. Aqui. Faltando aqui, ó, aqui eu começo as 2 carreirinhas do pescocinho. Eu vou bem aqui na última carreirinha, antes das 2 carreirinhas do pescocinho. Eu vou posicionar eles aqui, assim. Vou alfinetar, né, pra ficar fácil. E daí vou costurar eles aqui na minha bonequinha. Vou costurar os meus aqui, vou costurar um pra firmar e depois eu venho pra gente costurar o outro junto. Então, aqui, já fiz a costura do meu primeiro bracinho, agora eu vou fazer aqui a costura do outro bracinho junto com vocês. Já tá posicionado aqui meu bracinho, como eu falei, eu vou costurar aqui, ó, na última carreirinha do corpinho, antes de chegar nas 2 carreirinhas de retas aqui. E meu fio está aqui, ó. Então, eu vou pegar meu bracinho e vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, o meu ponto tá aqui no meu bracinho, eu vou trabalhar mais no pontinho do lado aqui. E vou pegar o pontinho aqui também do meu corpinho aqui, assim, ó. Assim. Vou puxar e vou voltar aqui, passando a costura aqui e no pontinho lá do meu corpinho também, assim, ó. É costura, né? Não tem muito segredo aqui. É só costurar. Até que ele vai ficar bem firme. Aqui. Vou pegar de novo o pontinho aqui do meu bracinho. E o pontinho aqui
do meu corpinho, assim. Vou puxar, vou vir aqui de novo, pegando um pontinho aqui do meu bracinho e um pontinho aqui do meu corpinho, assim. Agora aqui, eu vou tirar o meu alfinete, porque meu braço já tá firme aqui, tá? Então eu não preciso mais usar alfinete. Porque agora eu vou fazer uma costurinha aqui por baixo do meu bracinho, tá? Então aqui, ó. Saí muito no ponto do lado, vou botar um pontinho aqui, ó. Nossa, minha costura vai ficar meia torta. Então agora eu vou erguer aqui o meu bracinho, eu vou passar aqui, ó. Eu vou erguer um pouquinho o meu bracinho, pra mim começar a costurar embaixo do meu bracinho, assim, ó. Então, eu vou passar aqui do ladinho do meu bracinho aqui. Eu peguei uma agulha de ponta, mas acho que não. Fui feliz na escolha da agulha. Assim. Vou erguer aqui meu bracinho, agora eu vou começar a costurar aqui embaixo, ó. Fazendo um pontinho aqui embaixo da minha axila. E um pontinho aqui no meu bracinho. Um pontinho aqui embaixo da axila. E um pontinho aqui no meu bracinho. Novamente. Aqui. E novamente. Aqui. Agora eu cheguei aqui atrás, ó, eu vou fazer de novo mais um pontinho aqui. E vou fazer o acabamento aqui atrás também, aqui, ó, na parte de trás do meu bracinho. Pegando um pontinho aqui da lateral, igual a gente fez lá na frente. E um aqui do meu bracinho, do meu corpinho. Assim. É uma costura, né, pessoal? Não tem muito... Agora eu vou entrar de novo aqui. Aqui. E aqui. Tá meu fio na agulha. Então aqui. E agora quando eu entrar aqui de novo, ó, no meu bracinho, eu já vou pegar esse fio aqui e vou cair lá na frente, aonde eu comecei aqui, ó. Vai dar mais um pontinho de acabamento aqui. Opa. Aqui, pessoal, eu tive que trocar minha agulha, porque aquela agulha ali não tava conseguindo trabalhar com ela. Agora eu saí aqui bem onde eu comecei a minha costura, ó, na frente. Agora eu vou entrar de novo aqui no meu fiozinho, aqui por cima, ó, só pra fazer um acabamentinho aqui, ó. Quando eu entrar aqui por cima agora, ó, do meu pontinho, do meu primeiro pontinho, eu vou cair aqui atrás em algum ponto aqui. Aqui, quando eu costurei esse braço, eu passei o fio aqui pra trás e deixei ele em espera aqui, ó. Porque agora eu vou passar esse daqui junto com esse aqui. E vou dar um nozinho nos dois e esconder eles lá pra dentro, que é isso que vai deixar a minha costura bem firme, tá? Então eu vou puxar aqui. E agora com esses fios aqui eu vou dar um nozinho neles. E vou perder eles lá pra dentro. Então aqui eu dou um nozinho bem apertado nos meus fios. E daí é só esconder eles lá pra dentro e cortar o excesso, tá? Então vou fazer isso. Entro aqui no mesmo lugar onde eu fiz onde eu amarrei eles e vou perder ele aqui. Puxar bem para ele entrar. Esse aqui eu posso cortar aqui mesmo. Ajustar o meu ponto aqui, minha fibra, para eles não ficar marcado. E esse daqui eu vou puxar bem e vou cortar também. Tá? E tá pronto aqui a costura dos bracinhos, então. Bem simples, tá? Então depois, quando eu colocar a blusinha nela, se eu sentir necessidade de achar que os bracinhos ficaram muito levantados, eu posso vir com um pouquinho de cola pano aqui embaixo da axila e colar meu bracinho assim. Mas só depois que eu tiver já com a blusinha vestida nela, pra gente ter certeza de que vai precisar, tá? Então a base da nossa bonequinha tá pronto, o corpinho da nossa bonequinha, que é a base dela, tá? Agora a gente vai começar a dar sequência aqui na montagem da boneca, né? Então agora vamos fazer o cabelo da nossa boneca.
Então, para que eu possa fazer o meu cabelinho, eu já iniciei aqui fazendo a minha base de aumentos, que é bem simples, tá? Mas eu vou rolar para vocês aqui a receitinha de como que eu fiz essa base de aumentos. Aqui eu trabalhei do anel mágico de 6 pontos até 3 pontos no aumento por toda a volta. E eu tenho 30 pontos aqui na minha base de aumentos, tá? Então, agora a gente vai começar a trabalhar o cabelinho. Para trabalhar o cabelinho dela é bem simples, então eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que segue aqui depois do final da minha volta, né? De 3 pontos em um aumento, e vou fazer um ponto baixo aqui. Agora aqui na sequência eu vou subir 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou até 24 correntinhas. Então depois que eu fiz aqui as minhas 24 correntinhas, agora eu vou laçar a minha linha aqui na agulha. E a contar da agulha eu vou vir aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha a contar da agulha. E vou fazer um meio ponto alto. Laço, venho no próximo ponto aqui, novamente eu repito um meio ponto alto. E assim eu vou fazer para cada correntinha que eu tenho aqui, um meio ponto alto. Então eu vou só trabalhar aqui meios pontos altos em cada ponto das minhas correntinhas aqui, cuidando para mim não torcer as minhas correntinhas aqui, tá? Deixá-las bem retinhas. Então eu só vou seguir até lá embaixo fazendo meio pontos altos, e no total aqui eu vou ficar com 22 meio pontos altos. Cheguei aqui no final, então, ó, fiz o meu último meio ponto alto, no total foram 24 meio pontos altos. Agora eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto que segue, vou fazer um ponto baixo. E novamente aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4 e vou até fechar as minhas 24 correntinhas, tá? Desculpe, aqui foram 22 pontos, meio pontos altos, não 24. Aqui eu vou subir 24 correntinhas, tá? Então vamos seguir aqui trabalhando as 24 correntinhas. Finalizadas as 24 correntinhas aqui, agora eu vou laçar na minha agulha aqui, a contar da agulha eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha eu entro e volto novamente trabalhando meio pontos altos, tá? Então eu volto aqui trabalhando 22 meio pontos altos, um ponto alto para cada correntinha, até lá embaixo. Cheguei aqui no final, então, trabalhando meus 22 meio pontos altos, vou vir aqui no próximo ponto e vou fechar com um ponto baixo. Novamente aqui agora eu vou trabalhar repetições, tá? Esse cabelinho é todo feito em repetições. Eu vou agora, então, fazer aqui no total 29 caixinhos como esse, ou seja, eu vou trabalhar todos os meus pontos, tá? Subindo sempre as 24 correntinhas, voltando na terceira em meios pontos altos e fazendo isso por toda a minha volta. Então, no total, serão 29 caixinhos que a gente vai fazer, são só séries de repetição. Então, eu vou fazer os meus aqui e depois eu retorno ao final, porque aqui é só repetição, não tem segredo. Então, aqui, ó, depois que eu fiz os meus 29 cachos, então, eu vou fazer aqui o meu último pontinho, meio ponto alto aqui do meu último cachinho. Então, eu fiz 29 cachinhos, tá? E aqui no meu último pontinho eu não vou fazer cachinho. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra gente encerrar. Então, aqui eu fiz o meu ponto baixíssimo. Opa! Ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o meu fio, deixando um pedaço de fio bem longo pra costura, tá? Aqui a gente vai precisar mais ou menos uns 30 centímetros de fio pra gente poder costurar depois, tá? Então, eu vou deixar aqui um pedaço de um fio bem razoável pra gente costurar. E vou voltar aqui, esse último baixíssimo aqui, então, pra depois a gente fazer a costura. Então, eu vou encerrar aqui e meu trabalho ficou assim, tá? Então, a gente vai costurar na cabecinha dela e começar a ajustar aqui o cabelo. Então, pra ficar fácil aqui pra mim costurar o cabelinho dela, eu vou pegar aqui o rabinho do meu anel mágico que eu tenho aqui no trabalho, ó. E vou definir aqui aonde eu vou posicionar pra costura, tá? Então, eu vou introduzir esse rabinho do anel mágico na minha agulha aqui, na minha agulhinha de tapeceiro. E vou pegar aqui e vou entrar aqui no centro do meu anel mágico, tá? Bem aqui no meu anel mágico. Aqui. Porque eu vou posicionar já o meu cabelinho aqui no lugar certinho que ele vai ficar pra costura, pra gente também alfinetar, tá? Então, eu só vou passar aqui bem no meio e vou sair em qualquer posição aqui. Então, aqui, ó, saí aqui com o meu fiozinho. E isso aqui que a gente faz aqui com fio mágico é só pra nós botar o cabelo exatamente no lugar onde ele tem que ficar,
tá? Então, porque é anel mágico com anel mágico aqui é onde tem que ficar o meu cabelinho, tá? Feito isso, agora eu vou ajustar aqui o lado certo do meu cabelo, porque eu vou começar a costura nesse sentido, no sentido horário, né? Então, eu vou botar aqui onde tá o final do meu trabalho, aqui que a gente fechou com baixíssimo, aqui de ladinho, assim, ó. Tá? E agora aqui em cima eu vou alfinetar. Tá? Então, eu vou pegar agora bastante alfinete e vou alfinetar aqui pra gente fazer a costura, pra deixar ele bem posicionado, tá? Então, eu vou vir assim com os meus alfinetes e vou alfinetando aqui. Pode botar bastante alfinete todo em roda aqui pra gente marcar bem o lugar da costura. Então, depois que o meu cabelo tá todo alfinetado aqui, eu vou começar a minha costura. Quem quiser aqui, pode colar essa base aqui superior do cabelinho, tá? Eu sempre gosto de deixar essa base aqui costurada e só o resto colar, porque o cabelo fica mais firme, tá? Mas quem tiver dificuldade em costura e quiser colar, se for uma cola de boa qualidade, que não sai na água, pode colar essa parte aqui. Mas eu acho que o ideal, principalmente se é pra uma criança brincar, é essa primeira etapa aqui ser costurada. Então, aqui eu tô com o meu fiozinho, ó, onde eu encerrei, né? Agora eu vou vir aqui no meio do meu cachinho e vou pegar o meu pontinho assim, ó. É uma costura muito simples, não tem segredo costurar cabelinho, tá? Então, eu peguei o meu pontinho assim. Agora, eu vou vir aqui, ó, por baixo do meu cachinho, no meio do meu cachinho. Bem no meio aqui do meu cachinho. Assim. Feito isso, agora eu vou vir de novo aqui, no meio do cachinho, pegando o pontinho lá embaixo, assim. E daí, esse cachinho que já tá costurado, eu passo pro lado. Agora, eu venho de novo embaixo do meu próximo cachinho aqui, ó. No meio do meu cachinho. Assim. E vou no meio do meu cachinho pegar o pontinho assim. Puxo bem esse cachinho costurado, passo pro lado. Novamente, agora eu vou entrar aqui embaixo, no meio do cachinho. Do próximo cachinho aqui, tem que ser bem no meinho, tá? Bem no meinho. Puxo bem, passo o cachinho pro lado, venho aqui, entremeio os cachinhos e pego o pontinho, fazendo assim, tá? É uma costura bem simples. É só isso aqui, eu não vou costurar tudo aqui com vocês, senão vai roubar muito tempo, tá? Mas é só essa costura aqui que eu vou fazer aqui, ó, a volta toda, tá? Então, eu vou fazendo aqui a costurinha nesse jeitinho que eu tô fazendo. Conforme eu fazendo o cachinho, eu vou tocando pro lado, por todos os meus cachinhos, até chegar aqui de novo, tá? Quando chegar aqui de novo, eu venho com vocês pra dar o arremate. É bem simples. Agora, eu venho de novo, entro por baixo do cachinho, depois pego entre meio os cachinhos. E hoje, conforme eu vou costurando, eu vou ajeitando eles pra eles ficar bem posicionado assim, tá? Bem bonitinho, bem direitinho. Então, eu vou seguir a costura aqui e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final da minha costura, ó, pessoal, no mesmo lugar onde a gente iniciou a nossa costurinha. Agora, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir com esse fio aqui, ó, aqui foi onde eu encerrei a minha costura, eu vou entrar com ele aqui do ladinho, por dentro aqui também do meu trabalho, e vou cair com ele de encontro neste fio aqui do anel mágico que a gente fixou o cabelinho, tá? Para que eu não precise dar nó lá em cima no meu trabalho, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou encontrar os dois aqui, pra gente dar nozinho e começar a esconder ele aqui. Vou só botar ele numa agulha maior aqui e já retorno. Então, aqui, ó, pessoal, botei ele numa agulhinha mais longa, que é mais fácil de eu chegar lá embaixo. Então, eu vou voltar com ele aqui, por cima, e vou encontrar ele aqui junto com esse outro aqui, do anel mágico, pra gente... Tem que ser no mesmo pontinho, tá, pessoal? Pra não... Agora, eu vou vir aqui e vou dar 3 nozinhos bem apertados aqui. Porque daí a gente não precisa dar nó no cabelo dela. Não fica a marcação da costura lá em cima. A gente pode fazer uma coisa mais discreta, né? Vou voltar com ele aqui na minha agulhinha pra mim esconder ele lá pra dentro agora. Nem a gente fez aquela hora do bracinho. Vamos só esconder este fio. Então, agora eu vou voltar aqui, ó, no mesmo lugar, pra perder ele lá pra dentro. Vou passar ele aqui por meio da minha fibra e vou sair em qualquer lugar aqui, só pra trancar esse nó lá dentro. Vou puxar bem. Este primeiro nozinho aqui eu posso... Perdi minha tesoura.
Essa pontinha aqui eu vou cortar. Isso aqui vai ficar embaixo do cabelo, então não vai aparecer. E essa aqui também eu vou cortar. Agora é só eu voltar aqui ajustando o meu trabalho. E aqui também, aonde eu dou uma ajustada no meu ponto. Pra ele não ficar repuxado. Tá? E tá feita aqui a costura do cabelinho. Automaticamente, quando a gente faz essa costurinha aqui, o nosso cabelinho, ó, ele já se ajeita. Bem facinho pra gente agora acertar a colagem dele, tá? Então, agora a gente vai fazer a colagem dele, vai separar a franja aqui pra depois fazer o penteado. Vai acomodar bem ele assim, ó, que ele já fica meio encaminhado aqui pra colagem, não vai ser difícil da gente colar, tá? Então, agora a gente vai definir aqui quantas mechas nós vamos deixar aqui na frente pra fazer a franja, pra gente poder colar a parte de trás. Então, eu vou mais ou menos ver aqui como que eu vou fazer o penteado dela. Pra separar a quantidade de fios aqui, então. Então, aqui eu vou deixar esses aqui. E vou deixar esses aqui também sem colar. Então, vou deixar 2, 4, 6, 8, 9. Vou deixar 10 cachinhos aqui na frente, sem colar assim, ó. Pra gente depois fazer um penteado nela. Depois, se eu achar necessário, eu colo mais, tá? Mas, a princípio, esses 10 aqui eu não vou colar. Então, esses aqui que eu não vou colar, eu vou amarrar eles pra eles não me atrapalhar, né? Pegar um fiozinho aqui pra dar uma amarradinha neles. Deixa eu só achar um fio aqui, na minha baguncinha aqui. Esses aqui, eu vou amarrar, porque eu sei que não vou colar. Só pra não ficar fácil de vocês visualizarem aqui o que vão colar e o que não vão colar, tá? Que depois, aqui com a parte da frente, a gente define o penteado dela. Tá? Então, aqui, ó. Então, aqui, vou separar esses aqui. E esses aqui, agora, eu vou colar, ó. Todos os demais aqui eu vou colar. Então, eu vou alfinetar aqui pra vocês, só pra vocês verem como que eu vou colar eles, tá? Pra ficar fácil a visualização, porque depois cada um faz a sua colagem aí. Daí, a cola, obviamente, tem que ser uma cola de boa qualidade, que seja lavável, que não saia na água. Quem não se garante nessa cola aí vai ter que passar um fiozinho de costura aqui, tá? Ou usa uma cola, tá? Geralmente tá escrito nas embalagens se as colas são laváveis ou não. A Pega Mil é muito boa. Cola pano, se for lavável, pode ser também a minha lavável, então eu vou usar cola pano. Cola quente, pra quem tem bastante habilidade aí, porque ela seca rápido, né? Então, quem se garante aí na habilidade da cola quente, pode ser cola quente. Então, agora eu vou pegando assim, ó, vou passando a cola aqui no meu cabelinho e vou colando ele assim, ó. Só que eu vou colar ele até mais ou menos um dedinho pra baixo do meu olho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carreirinhas pra baixo do meu olho. Aqui, essa parte de baixo aqui eu não vou colar, porque depois ela vai ficar levantadinha pra cima assim, ó, tá? É um cabelo curtinho, com as pontinhas viradas pra cima. Então, aqui eu vou alfinetando aqui, só pra vocês verem como se eu estivesse colando, pra vocês entenderem, tá? Ó. É até bom que vocês deixem alfinetado pra depois colar, porque vocês só vão tirando o alfinete e colando, porque dele já vai ficando, vai estar na posição certinha pras colagens. Eu sempre gosto de alfinetar, depois eu vou tirando um por um dos alfinetes e vou passando a cola, ó. E assim eu vou fazer aqui, ajustando meus cachinhos, pra depois fazer a minha colagenzinha. Então, eu vou fazer em todos os meus aqui, e daí volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, pessoal, eu já alfinetei todo o meu cabelinho aqui, ó. Já tá todo alfinetado, pra mim poder colar. E agora eu vou dar aqui algumas dicas pra vocês na hora de colar. A primeira delas é vocês alfinetar todo o cabelinho, tá? Já deixar ele na posição certinha pra colagem. A outra dica que eu vou dar pra vocês é assim, ó. Quando vocês forem colar o cabelinho dela, vocês vão colar... Vocês não puxem o cabelinho dela assim estático pra colar, tá? Vocês passem a colinha, mechinha por mechinha, e larguem o cabelo assim, ó, de forma que ele não fique grudado na cabeça dela e reto assim, porque vai ficar feio. Então, vocês coloquem ele assim, ó, acomodadinho, que ele tenha um pouco de volume aqui, ó. Vocês podem ver que conforme eu fui botando meus cachinhos aqui, eu vou alfinetar de novo isso aqui, só pra vocês terem uma ideia, eles parecem que vão ficando um meio que sobre o outro aqui, ó, dando um relevinho no cabelinho dela. É assim que você tem que fazer, e que ele não fique puxado, espichado, deixem ele colado bem suave aqui na cabecinha dela, que isso dá um resultado mais bonitinho pra ela, tá? Então, aqui eu vou colar o meu cabelinho. E a minha franja eu já deixei separada aqui pra ela não me atrapalhar. Porque depois, com essa franja aqui, a gente define como que a gente quer o penteado dela. Assim também já vai ficar uma gracinha, ó. Um penteadinho, tá? Mas depois a gente define o penteado que a gente quer. Vamos fazer a nossa colagem aqui do nosso cabelinho. E depois que a gente fizer a colagem, enquanto que a colagem seca, eu vou fazer o bordadinho do rostinho dela.